Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde respondemos perguntas bíblicas, teológicas, assuntos que envolvem a fé, a religião. Eu também respondo vídeos. E se você quiser enviar um vídeo para mim com a sua dúvida, você pode entrar no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Se você não me segue no Instagram, já aproveita para me seguir, tá bom? Manda sua dúvida, uma pergunta aí com um vídeo e eu vou colocar você aqui no canal, vou responder o seu questionamento, tá bem? Hoje eu vou responder, na verdade, um vídeo que enviaram para mim de um rabino, rabi, alguma coisa assim. Eu acredito que seja de fato rabino, porque um judeu... Eles não acreditam em Jesus como Messias, enfim, deve ser mais um desses ramos messiânicos. E esse rapaz que eu não conheço, não sei quem é, mas enviaram o vídeo falando sobre a ressurreição de Jesus, quando foi que Jesus ressuscitou. Então muita gente me pediu para eu responder esse vídeo, vou responder aqui, tá bom? Fica com a gente até o final, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudá-los também. Muito bem, meus amigos, eu vou soltar um trecho rápido aqui desse vídeo onde este jovem menciona a ressurreição de Jesus. Eu estou com um vídeo aqui, eu vou soltar e a gente vai então analisar a fala dele. Não vou colocar o vídeo todo, mas eu vou comentar porque eu assisti o vídeo inteiro, então eu vou comentar alguns equívocos da parte desse senhor, tá bem? Vamos lá. Se você fizer a conta, agora tá para você aí na tela. Então você vai contar. Se Yeshua morre, não é? Nas 15 horas da quarta-feira. Conta aí agora comigo, vê se a conta bate. 15 horas da quarta-feira. 15 horas da quinta-feira. Deu um dia. 15 horas da quinta-feira para 15 horas da sexta-feira. 2 dias. Não é? É assim que conta, gente? Sim. 15 horas da sexta-feira para 15 horas do Shabat. Quantos dias deu? 3. Então a conta agora bate. Agora é 3 dias. Só que aí tem um ponto. Qual que é o ponto? A ressurreição não se dá no domingo. A ressurreição dá quando, gente? A ressurreição dá... Pode voltar agora para mim aqui a tela. A ressurreição dá quando? Num Shabat. E aí nós temos um grande problema para esse império que se tornou uma grande religião. Por quê? Porque o único apego que eles têm para mudar o sagrado dia de Shabat para o primeiro dia da semana como sendo o dia sagrado, qual é o argumento, o sofisma que eles utilizam? É que é o dia da ressurreição. Então, se a ressurreição não acontece num domingo, cai por terra esse dogma, não é? Desse império que se tornou uma religião, cai por terra. Porque Yeshua, o Senhor do Shabat, ressuscita no final do Shabat. E aí, obviamente, que nós temos aqui uma série, não é? Uma série de revelações nessa ressurreição acontecendo depois das 15 horas do Shabat. Aí você vai dizer assim, não, Rabi, mas espera aí. Mateus 28:1, o senhor já leu? As pessoas, às vezes, elas entram lá no meu perfil e elas nos têm por uma pessoa que não lê, não é? Que não estuda. Coloca um versículo lá recortado de uma tradução mal feita, sem conhecer cultura, e faz uma doutrina. E ela coloca a esperança de salvação dela em um versículo, sem entender o versículo, sem entender o contexto. Então vamos lá, Mateus 28, verso 1. Vamos lá, Gabriel. E no fim do Shabat, quando já despontava o primeiro dia da semana... Agora eu sei que Shabat é esse. Que Shabat é esse? No fim do Shabat. Quando já despontava o primeiro dia da semana. Agora eu vou perguntar para você, qualquer judeu do mundo, quando eu disser assim, no fim do Shabat, quando desponta o primeiro dia da semana, quando que isso acontece? Quando, gente? Meia-noite? É isso? Quando que acontece? No pôr do sol do sábado. Já é o primeiro dia da semana para nós. Então, terminou o Shabat. Elas, vou usar uma linguagem judaica aqui, fizeram a separação, né? Se despediram do dia sagrado. Foram lá, pegaram as especiarias, os unguento, falaram, vamos lá, ungir o corpo do mestre. Quando que é isso? É no que você conhece como sábado à noite. Então, sábado, 9 horas da noite, 10 horas da noite, é nesse horário que elas estão indo. Então diz assim, ó, no fim do Shabat, quando despontava o primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro.
Quando elas chegaram, preste atenção, Shabat terminou. Eis que a pedra havia sido removida. Ó, eis que houve um grande terremoto, porque um Melech de Hashem, um anjo de Hashem, desceu do céu e chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E aí elas vão entrar. Só que quando elas entram, o que elas vão encontrar lá dentro, Gabriel? Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. A sepultura estava vazia. Bom, eu gosto de ler o texto do jeito que está aqui. Particularmente, eu sou um apaixonado pela língua hebraica. Eu já dei aulas de hebraico, já fui professor de hebraico. Eu tenho até no meu canal uma playlist aqui ensinando o hebraico bíblico. Mas eu não sou muito simpatizante de quem começa a ler o texto em português e fica misturando com hebraico, sabe? E no primeiro dia e no fim do Shabat, quando já despontava o primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e outra Miriam, e aí apareceu Melech Hashem, e aí fica misturando, sabe, as expressões sem necessidade. Para mim bom, mas isso é outro caso. Há quem gosta de fazer essas coisas. Eu, particularmente, eu estou lendo texto em português, para pessoas que falam português, seja no Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Então, se as pessoas falam português, eu leio português, tá bom? E aqui, o texto, ele chega à seguinte conclusão. Eu vou começar já dessa parte, não é? É a seguinte conclusão. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Então, quando é o fim do sábado? No pôr do sol. No pôr do sol termina o sábado e começa então o primeiro dia da semana. Então Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Acontece que quando você faz uma leitura rápida, e ele foi falando, as pessoas, parece que a gente não estuda, e eu fiquei me questionando, será que estuda mesmo? Porque tem mais textos além de Mateus, né? Tem mais textos além de Mateus. E ele disse assim, Maria Madalena e a outra Maria devem ter ido ali por volta das 10 horas da noite, não é? Quer dizer, as mulheres depois do sábado, passado o sábado, elas vão lá 10 horas da noite no sepulcro. Muito estranho, né? Um horário desse para ir ao sepulcro. Agora, quando a gente faz uma leitura do texto correlato, por exemplo, quando você sai de Mateus 28 e vai para Lucas 24, no verso 1 diz assim, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Bom, você já percebe que um texto lança luz sobre o outro? O despontar do dia após o Shabat não é necessariamente após o pôr do sol, como o rapaz tentou inferir. É fato que o dia termina ao pôr do sol e que começa o outro dia após o pôr do sol. Isso é um fato bíblico. A gente não está discutindo isso aqui. A questão é, o dia ele é composto de 12 horas escuras e mais 12 horas claras. Em linhas gerais, primeiro vem a parte escura, depois vem a parte clara. Por isso que em Gênesis diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. O dia primeiro ele vem a parte escura e depois vem a parte clara. O texto aqui está falando do despontar da parte clara. A prova disso é que você vê aqui no verso 1 do capítulo 24 de Lucas, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, então, a não ser que para ele 10 horas, porque ele disse que elas, logo após o pôr do sol ali, o que você entende por sábado à noite, 10 horas da noite. Não foi 10 horas da noite, não. 10 horas da noite não é de madrugada? Ou é? Até onde eu sei não é, mas vai que o rapaz acha aí que 10 horas da noite seja de madrugada, né? O texto diz assim, muito de madrugada elas foram ali para o sepulcro. Bom, eu quero dizer para vocês que eu vou apresentar dois textos que são, assim, fecham esse assunto. A gente não precisava nem discutir muito. Mas, uma das coisas que foi falado aí no vídeo é que ele diz assim, que as pessoas não conhecem cultura da época, e parece que ele é uma pessoa que não conhece acerca da cultura, porque é fato entre a mentalidade oriental, principalmente daquele tempo, a contagem inclusiva de tempo. Eu vou ligar aqui o computador novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês
um texto que eu separei. Esse texto, ele é muito, muito interessante. Está em um livro que eu aprecio bastante, o livro Assim Diz o Senhor. E nesse texto que eu quero ler aqui para vocês, diz o seguinte: a expressão 3 dias e 3 noites tinha para os orientais, especialmente nos tempos de Jesus, uma conotação diferente dos ocidentais. Especificamente, os palestinos usavam a contagem inclusiva para contar o tempo, e este incluía o dia ou ano inicial, bem como o dia ou ano final, sem considerar como pequena fosse a fração do dia iniciante ou findante. Na mentalidade oriental, especialmente na Palestina, naqueles idos nos tempos de Jesus, era muito comum a contagem inclusiva de tempo. Isso é comum e, bom, quem conhece a cultura da época sabe. Por exemplo, quando você fala sobre a circuncisão, diz que o bebezinho seria circuncidado depois de 8 dias de nascido. Você vai pegar o texto bíblico que fala depois de 8 dias. Então, na nossa mentalidade, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, passou 8 dias, você então no próximo vai circuncidar. Não. Na contagem inclusiva, o 8º dia já faz parte. Então, você vai pegar outro texto onde a Bíblia diz assim: e no 8º dia ele foi circuncidado. Ora, no 8º dia não passou 8 dias completos, é porque o tempo inicial e o tempo final poderiam fazer parte do período total. E é exatamente isso que acontece na situação da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Jesus morre na sexta-feira, ele é sepultado na sexta-feira, então conta-se ali. Depois você tem o sábado, conta-se também um dia, e Jesus ressuscita na madrugada do domingo ali, de manhã cedo. Conta-se 3 dias. Ah, pastor, mas a expressão 3 dias e 3 noites. Essa é uma expressão comum da época para denotar os 3 dias, não necessariamente 72 horas. Percebe? Então, é como se você estivesse dizendo assim: olha, esse final de semana eu estarei aí na sua casa, eu estou indo aí para ficar o final de semana com você. Aí você entende que vai passar a sexta-feira inteira, o sábado inteiro e o domingo inteiro na casa da pessoa? Não. Se você chega na sexta-noite, passou o sábado, ficou ali domingo de manhã, meio-dia você já foi embora, você diz assim: olha, passei o final de semana com fulano. O final de semana é uma expressão que nós usamos para denotar sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo, enfim. Essa expressão 3 dias e 3 noites, ela não deve ser compreendida de maneira literal como sendo 72 horas corridas. Entende? Porque essa é uma expressão idiomática, uma expressão da época. Agora, vamos ver se realmente Jesus ressuscitou no sábado ou no domingo, conforme esse rapaz disse. Primeiro eu queria deixar claro para vocês que eu sou adventista do 7º dia. O sábado para mim é um dia especial, é o dia do Senhor. E isso não muda absolutamente em nada na nossa crença. Então, querer advogar, olha, o sábado como sendo o dia do Senhor e mudaram para a ressurreição de Jesus, colocaram em outro dia para ter então esse dia como sagrado. Não faz diferença nenhuma. O sábado continua sendo o dia do Senhor, tendo Jesus ressuscitado no domingo ou não, tá? Mas vamos lá. Eu queria ler alguns textos aqui nos evangelhos que eu assisti o vídeo inteiro e eu percebi que o rapaz pulou. Ele pulou assim propositalmente, não é? Por exemplo, quando você vai aqui em Marcos capítulo 16, eu percebi que tem alguns versos que ele simplesmente ignorou, ele não leu. E eu disse, por que ele não leu esses versos, rapaz? O que será que ele não leu os versos, né? Ele leu, por exemplo, Marcos capítulo 16, o verso 1, onde ele diz assim: e passado o sábado, ele diz aqui, esse aqui é o sábado cerimonial, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo. Ele diz assim, olha, elas compraram quando passou o sábado, e lá no outro dia é que elas foram no sepulcro de manhã cedo. Tudo bem. Por que não leu o verso 9?
Bom, eu já li Lucas capítulo 24 dizendo que, na verdade, quando passou o sábado, quando passou o pôr do sol do sábado, é o que o texto está dizendo, passado o sábado, elas foram comprar aromas. E passou o sábado, o pôr do sol, foram lá comprar os aromas e na madrugada elas foram ao sepulcro. Eu li isso em Lucas. Mas eu achei interessante, sabe o quê? É que ele não leu Marcos 16 e o verso 9. Que o Marcos 16, verso 9 diz bem assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Aqui, queridos, não importa se você está falando do sábado cerimonial, do sábado moral, do sábado dos 10 mandamentos ou da Páscoa, não importa. O texto é claro em dizer: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O verso 9 parece que ele passou direto. Nem cita no vídeo, nem mostra. Por quê? Porque é um texto que desmente. Esse verso aqui a gente já podia encerrar o vídeo. Acabou. Esse texto está dizendo quando Jesus ressuscitou. Foi no sábado? Não. Foi na manhã do primeiro dia da semana, ponto. O texto é claro, o texto não precisa de adendos, não precisa de explicações. O texto simplesmente diz assim, olhe... E Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso faz do domingo o dia do Senhor? Claro que não. Mas eu não posso invalidar o fato de que ele ressuscitou no domingo. Acabou. É simples assim. É só ler Bíblia. Agora, o rabino aí esqueceu de combinar com os discípulos de Emaús sobre essa ressurreição de Cristo tendo sido no sábado. Ele esqueceu de combinar com eles. Por quê? Quando você vai para Lucas, no final aqui no capítulo 24, Jesus está... Isso aqui nós estamos no primeiro dia da semana, tá? Deixa eu confirmar isso para que ninguém fique com dúvida. Abra sua Bíblia em Lucas 24, diz assim, verso 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, já lemos esse verso, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e aí vão achar o sepulcro vazio, etc. No verso 13 diz assim, e eis que no mesmo dia, então nós estamos em que dia aqui? O primeiro dia da semana. O texto é claro. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Então nós estamos aqui considerando o dia primeiro da semana, que é o domingo. 2 discípulos estão indo ali no caminho para Emaús e Jesus coloca-se entre eles e vai conversando. Acontece que no meio da conversa, aqueles rapazes viram para Jesus e dizem o seguinte, verso 21, nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, mas agora com tudo isso, já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Que coisas? Eu quero ler. Vamos ver aqui os versos anteriores. Verso 18. E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e também em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje domingo, o primeiro dia da semana, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então o rabino aí esqueceu de combinar com os discípulos de Emaús. Agora, se tem alguém que sabia quando as coisas tinham acontecido, eram eles. Porque eles estavam lá, não é? Então veja, eles disseram, olha, Jesus foi entregue, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. E hoje era quando aqui no texto? É bem claro, o verso 13 diz, e no mesmo dia, que mesmo dia? O verso 1 fala, na manhã do primeiro dia da semana.
Se fosse seguir a lógica deste rabino, dizendo que Jesus morreu na quarta-feira, então vamos lá. Ele morre na quarta, e aí vem quinta, sexta, aí ele ressuscita, na lógica dele aí, ressuscita no sábado. Tá certo? Na manhã do domingo já é o quarto dia, tá certo? E na parte da tarde, provavelmente, quando Jesus encontra com os discípulos de Emaús, está caminhando com eles, já seria de fato ali o quarto dia, e eles deveriam dizer, hoje já é o quarto dia desde que essas coisas aconteceram, mas não. O que eles disseram? No primeiro dia da semana. Já hoje é o terceiro dia. O terceiro dia. Era no domingo, era o primeiro dia da semana. Faltou só combinar aí com os discípulos de Emaús. Queridos, o que eu tenho notado é que as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. Muita gente perece por falta de conhecimento. E aí pegam textos assim da Bíblia sem entender, de fato, sem entender a cultura da época, expressões idiomáticas como expressões como noite e dia, 3 dias e 3 noites, não é? Expressões como tarde e manhã, por exemplo, que muitas vezes algumas pessoas não compreendem, que é uma expressão que quer dizer o dia completo. Não é? Você vai em Daniel capítulo 8, verso 14, ali fala 2.300 tardes e manhãs. Aí o pessoal pega esse texto e diz, são 2.300 sacrifícios. Então, é necessário compreender, sim, é necessário compreender as expressões e como elas eram aplicadas, compreendidas, entendidas pelas pessoas que viveram naquela época. Então, você vai em Marcos 16 e o verso 9, ali o texto é claro em dizer que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Depois você vai em Lucas 24, diz que Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús e os discípulos disseram, hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Por quê? Sexta-feira, sábado, hoje é o terceiro dia, domingo. A não ser que o rabino, depois dessa fala aqui dos discípulos de Emaús, ele queira refazer os cálculos, né? Ih, rapaz, então não foi na quarta, vamos botar para ser 3 dias completos, vamos botar aí para ser na quinta. Vai ser na quinta, porque no domingo já estava dizendo ali, né? Hoje é o terceiro dia, então vamos jogar para quinta. Só é levar em consideração a contagem inclusiva de tempo. É simples. É simples. Essa é uma maneira comum na época de Cristo de se fazer a contagem do tempo. E tem vários exemplos na Bíblia. Em época, se você pega, por exemplo, os reis ali, livro de Reis e Crônicas, você vai perceber claramente, fulano de tal começou a reinar no ano tal do rei fulano. Aí quando você vai fazer as contas, você diz, parece que não bate, é porque contagem inclusiva de tempo. Contagem inclusiva de tempo. Ela não era só para dias, para anos também. O ano corrente já contava como um ano do reinado daquele rei. Entendeu? Então, se você não levar em consideração estas nuances da época, a cultura, você pode acabar se perdendo. Mas eu acredito que nem precisava a pessoa entender tudo isso. Bastava ler o texto bíblico em português mesmo e perceber claramente quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Perceber claramente que no domingo era o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quem está falando sou eu não, foram os discípulos de Emaús falando com Cristo na manhã da ressurreição. No primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Ok? Isso faz com que o sábado perca o seu sentido, perca o seu valor e etc. Claro que não. Porque o que determina o dia como sagrado não é a ressurreição ou não de Cristo. O que determina o dia como sagrado foi o próprio Jesus dizer que este dia era sagrado, acabou. Jesus Cristo foi quem deu os 10 mandamentos. É o Deus que é apresentado ali no Antigo Testamento, quando ele dá os 10 mandamentos, quando lá em Gênesis, no capítulo 2, ele termina a criação, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele termina a criação, a Bíblia diz que ele descansou e santificou, abençoou e santificou o dia de sábado. Isso lá em Gênesis. Então, o que vai tornar um dia sagrado é a palavra de Deus, é o que ele pronunciou como sendo sagrado, ponto final. Então, Jesus morre na sexta-feira, descansa no sábado
E se tem um dia que ele descansou às 24 horas, foi no sábado. 24 horas descansando. E na manhã do domingo, ele ressuscita. 3 dias. E como é que um judeu diria sobre este período de tempo? Jesus morre na sexta-feira, às 3 horas da tarde, passa o sábado no sepulcro descansando, conforme o mandamento, e ressuscita na manhã do domingo. Ora, 3 dias. Uau, mas 3 dias? É, porque o judeu entendia assim. Na mentalidade judaica da época, foram 3 dias, porque pegou a sexta, pegou o sábado e pegou o domingo também. Ponto. É simples assim. Agora, se a pessoa quer botar Jesus para morrer na quarta-feira e ressuscitar no sábado, resta explicar Lucas capítulo 24 e o verso 21, que diz, hoje era o 3º dia, e está falando do domingo, que estas coisas aconteceram. Resta explicar Marcos capítulo 16 e o versículo 9, que ele propositalmente não citou momento algum no vídeo dele, Jesus tendo ressuscitado na manhã do 1º dia da semana. Resta explicar os textos. É simples assim. O problema é que as pessoas não leem Bíblia, pegam os textos de fato selecionados, selecionam alguns, fazem a sua teoria e lançam na internet para, enfim, ganhar seguidores. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.